Meus pais, Takia, vieram do Japão como imigrantes quando eu tinha só 4 anos de idade. E por isso, de uma certa maneira, fui criado totalmente com mentalidade brasileira aqui. E tanto é que quando eu fui para o Japão, me trataram como estrangeiro. Como diz em português, a cara não ajuda. Minha cara não ajudava de ser japonês, porque minha mentalidade era toda brasileira, do jeito que eu falava, do jeito que eu opinava, era tudo, né, a moda brasileira. Então, muitos japoneses não gostavam disso. E eu tive muito problema por causa disso, quando fui reitor da Faculdade e Seminário Metodista Livre em Osaka. Tinha um professor que já era professor na faculdade por 30 anos. E ele esperava que ele seria o reitor. E como é que um brasileiro estrangeiro vinha aí e tomou meu lugar? Então, todas as vezes que a reunião de faculdade era coisa de ele criticando as minhas ideias, do meu programa. Tive 8 anos horríveis por causa dele. Mas eu fui escolhido mais pela Monbushou, como é que se diz? Departamento de Educação do governo, né? Porque começou a época que a redução de crianças, de bebês no Japão. Então, a faculdade de teologia, o colégio, começou a diminuir os estudantes e também dava diploma de escola primária, professores de escola primária e também de jardim de infância. Então, especialmente de escola primária, professoras porque o programa é de 2 anos. Então, as escolas começaram só a contratar das escolas de 4 anos de educação. Então, eles tiveram que mudar esse departamento de educação primária, de professoras primárias. E eu estava em Hiroshima, ia lecionar lá em Osaka. Então, o reitor daquele tempo me convidou para ir para o Departamento de Educação em Tóquio para programar um outro departamento que chamava Departamento Internacional, com ênfase na língua inglesa, inglês. Então, o Departamento de Educação lá do governo, se você vai construir um outro departamento internacional e também de inglês, você deve contratar um professor que tenha experiência internacional. E eu encaixava, por isso fui escolhido para ser também professor lá e depois, mais tarde, reitor ou presidente, não sei como é que chama lá nos Estados Unidos. E naturalmente, naquele tempo, reitor tinha que ser reeleito depois de 2 anos. E o meu reitor anterior já tinha sido 4 vezes reeleito, e ele disse,
eu já não quero mais. Eu acho que caso você toma meu lugar. E fui. Então, eu achei que 2 anos é muito pouco de experiência. Então, eu fui para o Departamento de Educação e disse, por favor, faz isso de 3 anos. E também limite reeleição para só uma vez. Então, eu fui 2 anos antes desse novo regime, fiquei 3 anos, vou reeleito, mais 3 anos, contudo 8 anos. E a cúpula da escola queria que eu continuasse. Eu falei, não, é lei. Não posso. Eu já estou cansado de viver no Japão, tratado como estrangeiro. Eu falei, tchau. Voltei para os Estados Unidos por causa disso. Eu tive muitas experiências. Meus pais... meu pai era cozinheiro profissional. E foi contratado primeiro pelo consulado japonês em São Paulo. E depois, quando começou a guerra, o cônsul voltou para o Japão. Então, ele trabalhou com o presidente do Banco de Tóquio, em São Paulo, por 1 ou 2 anos, não me lembro. E depois ele foi convidado pela Sul Brasil, Cooperativa Agrícola Sul Brasil, e por causa de ele trabalhar lá, foi muito conhecido, meus pais, pela população japonesa aqui em São Paulo. Meus pais tinham, especialmente minha mãe, tinha um amor muito grande pela futura esposa minha, Junko Nagami. E algumas vezes ela mimava tanto a minha... E depois foi minha esposa, porque ela era perita em piano, tocava muito bem. É por isso que minha mãe tinha um xodó por ela. Algumas vezes a mãe dele, que é minha irmã, não gostava muito disso. Mas foi muito interessante. Mas a minha esposa era muito cabeça dura também. Sabe que minha mãe matriculou ela na escola de costura, para aprender a costurar. Quando casar, tiver filho, você tem que costurar as roupas dos seus filhos. E minha mãe tinha pago tudo, mas ela não foi. E ela brigou com minha mãe, mas foi muito bom. E com isso, quando nós casamos, meu pai, eu era o último filho, disse que queria fazer o melhor casamento, festa de casamento possível. Nós fizemos nosso casamento na Igreja Independente da Catedral. Vieram, porque meu conhecimento muito amplo, vieram mais de 2.000 pessoas para o casamento. E não só isso, porque meus pais estavam trabalhando na cooperativa agrícola, tinha um salão muito grande lá. Ele fez a festa, 300 pessoas vieram comer. Então, todas as pessoas que nos conheciam disseram, tá aqui, foi a bancarrota, por causa de... Foi mais de 150 francos
e camarão desse tamanho, assim, coroa, sobre a mesa toda. Foi uma festa, porque meu pai tinha formado uns 3 ou 4 jovens cozinheiros, ele ensinou, e também 30 senhoras da igreja veio ajudar. E para preparar a festa, levou uma semana. Então, por isso todo mundo disse, está aqui, ó, foi a bancarrota. Mas ficou na história da comunidade japonesa o nosso casamento. Foi muito bonito. Meu pai exagerou. Ele achou que era o último filho, ele queria fazer o melhor. Meus pais eram assim. Meu pai era muito quieto, humilde. Minha mãe era a rainha da família. Ela mandava em todo mundo. Alguém que saísse da linha, ela não perdoava. Mas foram muitos bons pais. Eles se tornaram cristãos e hoje os dois já estão com o Senhor. Aliás, foi minha mãe que me forçou a estudar não só na faculdade e o seminário, ela que disse, vá para os Estados Unidos e estude para ser doutor. Foi ela que me incentivou e pagou a minha viagem também para os Estados Unidos.